Olá a todos e todas, mais uma sexta-feira aqui começando para nossa responsabilidade civil. Ontem, nos dois últimos vídeos, eu gravei com o microfone todo zoado, então já peço desculpas aí para vocês, porque de fato eu tinha configurado errado, fiz uma cagada aqui e aí as coisas não saíram da maneira como eu esperava. Acho que hoje provavelmente o áudio está bem melhor do que os dois últimos vídeos da aula de ontem, tá? Galera, só para colocar, né, situar a gente no tempo e no espaço, a gente está trabalhando e vai finalizar agora com esse primeiro vídeo um tema central que é a nossa responsabilidade civil objetiva e como ela está disposta dentro da nossa codificação civil. Depois a gente vai explorar ela de maneira específica, mas a gente tem uma disposição geral desde lá do vídeo do abuso do direito até esse primeiro vídeo, a gente está tratando de como o Código Civil trata a nossa responsabilidade civil, passando pelo fato da atividade, fato do produto, enfim, atividade de risco, as teorias, aliás, os modelos, né, do próprio risco, enfim, tudo isso a gente está englobado dentro de um grande genoma, vamos dizer assim. Então, para a gente finalizar esse estudo, na realidade, e avançar na nossa matéria, no primeiro vídeo a gente vai falar acerca do risco do desenvolvimento. E essa questão do risco do desenvolvimento, ela aparece como uma questão que se coloca no tema da exclusão da responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços e que vai dizer respeito de maneira específica ao risco do desenvolvimento. E esse risco do desenvolvimento, ele tem um autor muito conhecido e muito famoso que vai defender esse risco do desenvolvimento, que é o Antônio Herman de Carvalho, o Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin. E esse risco de desenvolvimento ele pode ser entendido aqui na palavra do Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin como risco que não pode ser cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto no mercado, vindo a ser descoberto somente após um certo período de tempo do uso do produto e desse próprio serviço. É defeito que, em face desse estado da ciência e da técnica, a época de colocação do produto ou serviço em circulação era desconhecido e imprevisível. Então, só para ilustrar aqui através de alguns exemplos do que seria esse risco do desenvolvimento, por exemplo, os danos causados por certos medicamentos eles aparecem para nós como alguns exemplos do risco do desenvolvimento. Para ilustrar o Globo, o jornal o Globo, em 6 de maio de 2000, ele anunciou que um medicamento genérico contra o câncer ele matou 15 mulheres nos Estados Unidos e outras 47 pacientes sofreram efeitos colaterais após tomar Herceptina, que é um medicamento específico lá que estava sendo desenvolvido. Uma das mais sofisticadas drogas contra o câncer de mama à época. E outra notícia também do Globo, que vem de 9 de agosto de 2001, que uma droga anticolesterol tinha matado 31 pessoas nos Estados Unidos e 6 brasileiros reagiram mal ao mesmo medicamento e esse medicamento ele foi retirado de circulação do mercado. E a droga era vendida nos Estados Unidos, essa droga desde 1997 e no Brasil desde 1998. Então o laboratório que fabrica essa droga decidiu voluntariamente retirá-la do mercado. Mas a questão que a gente se pergunta é quem deve arcar com os riscos do desenvolvimento? Responde o fornecedor por esses riscos ou devem ser despejados no ombro do usuário? Essa questão, num primeiro momento, ela se apresenta para nós como controvertida, porque existem inúmeras ponderáveis, existem inúmeros argumentos, né, que devem ser ponderados nos dois sentidos. Então, por exemplo, tem se sustentado que o fornecedor ele deve responder pelos riscos do desenvolvimento e ao passo dele ser responsabilizado por isso, pode se tornar insuportável para o setor produtivo da sociedade a ponto de inviabilizar a pesquisa e o progresso científico-tecnológico, né? Frustrando, por exemplo, o lançamento de novos produtos no mercado de consumo. Mas sem conhecer esses riscos, o fabricante também não teria como incluí-los nos seus custos e assim, por exemplo, reparti-los para com os seus consumidores. Em contrapartida, em uma posição contrária, e é uma posição que no caso eu me filio pessoalmente, seria extremamente injusto
financiar o progresso às custas do usuário individual, debitar na sua cota social de sacrifícios os enormes riscos do desenvolvimento de determinados medicamentos, enfim, ou determinadas atividades, produtos. Isso, na verdade, importaria um retrocesso de 180 graus na responsabilidade objetiva, que por sua vez tem por objetivo a socialização do risco, ou seja, repartir os danos entre todos, já que os benefícios do desenvolvimento são também para todos. Então a gente tem que ter esse guia, esse norte, para a gente analisar esse ponto de vista, essa questão. Então, a fim de se preparar para essa nova realidade que se apresenta para nós, o setor produtivo tem condições sim de se valer de mecanismos de preços e seguros, e o usuário ele não tem essa possibilidade, ainda que isso venha a se refletir no custo final do produto para com os consumidores. Então, mas se a inovação científica ela é benéfica ao consumo em geral, nada impede que todos tenhamos que pagar pelo preço desse progresso e que essa teoria do risco do desenvolvimento também esteja incluída no preço final do produto. Então, em nosso entender, os riscos de desenvolvimento devem ser enquadrados como fortuito interno, ou seja, risco integrante da atividade do fornecedor, pelo que não é exonerativo da sua responsabilidade, portanto. Então, nesse sentido, existe o enunciado 43 do CJF, que foi aprovado em setembro de 2002, lá em Brasília, que vai trazer para nós que a responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no artigo 931 do Código Civil, também inclui os riscos do desenvolvimento. Importante esse enunciado 43. Aqui, obviamente, a gente está tratando do Código Civil e não do CDC, tá? O CDC seria muito mais simples de responder essa matéria. Então, para a gente finalizar toda essa aula que a gente está tentando concluir desde o abuso do direito, a gente tem algumas conclusões para a gente falar aqui para vocês acerca da responsabilidade por serviço. Aliás, são 3 conclusões. A primeira conclusão que a gente tem é que o dispositivo em exame acerca da responsabilidade por serviços é que ele vai, na verdade, ela contém uma cláusula geral de responsabilidade objetiva que vai abarcar todos os produtos cujo fornecimento cria um risco para o usuário e para a sociedade no modo geral. A segunda conclusão que a gente tem que ter é que essa responsabilidade, embora ela seja fulcrada na teoria do risco empresarial, do empreendimento, ela tem por fato gerador o defeito do produto. E esse defeito do produto ele vai se configurar quando ele não oferece a segurança legitimamente esperada para o indivíduo e para a coletividade. E por fim, a última conclusão que a gente tem que ter é que há uma total sintonia entre o dispositivo do artigo 931 do Código Civil e do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ambos os dispositivos ou que ambas as codificações estabelecem responsabilidade objetiva pelo fato do produto, com base nos mesmos princípios e com vistas aos mesmos objetivos. Então, não há que se falar em bis in idem. Por quê? Porque, embora disciplina em matérias comuns, cada qual terá o seu campo específico de aplicação de incidência da norma. Então, quando se tratar, por exemplo, de fato do produto ocorrido numa relação de consumo, isso vai ser chamado de acidente de consumo. E sendo um acidente de consumo, por óbvio que será aplicado a norma do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Essa norma do artigo 12 do Código de Defesa Código de Defesa do Consumidor, ela tem uma especificidade, por isso que ela vai ser aplicada no caso em concreto, beleza? Não havendo relação de consumo, vai incidir o artigo 931 do Código Civil, cuja norma ela é muito mais abrangente do que a norma especial da legislação consumerista. Por exemplo, ela permite aplicar para nós agora a responsabilidade objetiva a outros casos de acidentes causados por defeitos de produtos que antes não eram e não podiam ser enquadrados no caso do Código de Defesa do Consumidor. E essa também foi a conclusão a que chegaram inúmeros juristas que participaram da jornada de direito civil supracitado lá em 2002, que eu falei para vocês, que ocorreu em Brasília, do CJF, enfim, do STJ, que trouxe o enunciado 42 e, em verbos, o que trata esse enunciado 42? O artigo 931, ele amplia o conceito de fato do produto existente
dentro do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, imputando a responsabilidade civil à empresa e aos empresários individuais vinculados à circulação dos produtos. Para a gente fechar e tentar trazer um exemplo para vocês, a gente tem um caso, por exemplo, de uma explosão de um depósito de fogos de artifício que, embora não tenha provocado a morte nem ferimentos em qualquer pessoa, não há, por exemplo, no caso, uma relação de consumo, portanto. Então, causou enormes prejuízos ao seu proprietário. Apurada pela perícia a inexistência de algum defeito do produto em face dos artefatos, por exemplo, a gente consegue concluir que existe algum defeito nesse produto, porque se a perícia aponta a inexistência de qualquer defeito na estocagem, e isso foi verificado no caso em concreto, que pudesse dar causa a essa explosão, e a gente tem o empresário, né, que é o que está vendendo, que está colocando em circulação esses fogos de artifício, e a gente tem o fabricante dos fogos de artifício. Então a gente tem uma relação civil entre ambos. Tá? Então a perícia apontou que não teve um defeito de estocagem nesses produtos. Beleza, isso é muito importante, porque daí a gente exclui o fato exclusivo da vítima. E a gente tem uma conclusão lógica que existe algum defeito do produto dentro desses alguns artefatos, no caso dos fogos de artifício. Antes do Código Civil de 2002, a responsabilidade civil desse consumidor, que era o fabricante dos fogos, em face do distribuidor, que é o comerciante, era subjetiva. E pelo atual artigo 931 do Código Civil, essa responsabilidade hoje ela é objetiva, fulcrada nos princípios examinados. Então a gente pode alinhar ainda outros exemplos. Por exemplo, o estouro de pneu. Não é o estouro de pneu do porteiro do prédio do vizinho. Não é esse caso, é outro caso de estouro de pneu. Esse estouro de pneu em estado novo de um caminhão de empresa de transporte de carga, que também não existe relação de consumo nessa hipótese, do qual resulta em um acidente com graves prejuízos. Uma ação indenizatória da empresa de transporte contra o fabricante do pneu para ressarcir-se dos prejuízos. Todos nós lembramos de um trágico acidente aéreo que causou a morte de quase uma centena de pessoas. Então, nesse caso de um acidente aéreo de centenas de pessoas, o transportador, nesse caso concreto, ele respondeu objetivamente com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor em relação aos passageiros. Provado, entretanto, que a causa do trágico acidente foi um defeito no reversor da aeronave. Isso daí é aquele voo da TAM, se vocês bem lembram, que tentou pousar em Congonhas, e o reversor, acho que o reversor direito não estava funcionando direito, e aí o reversor esquerdo desacelerava e o direito acelerava, e aí fez uma manobra, enfim, que foi trágica e acabou levando à fatalidade de mais de 100 pessoas. Então, foi provado que a causa do acidente foi esse defeito no reversor da aeronave, que entrou em operação na hora da decolagem. Então, terá ação de regresso contra o fabricante da peça, o produto, com base no atual artigo 931 do Código Civil. Então, não há entre eles, no caso a companhia aérea e a fabricante desse reversor, uma relação de consumo. Mas há, dentro de uma disciplina, e essa disciplina ela é nova dentro do Código Civil, da responsabilidade civil pelo fato do produto, sendo que essa norma ela é muito mais abrangente do que a própria codificação consumerista. Beleza? Então, fechamos esse capítulo longo, grande, mas extremamente importante da nossa matéria, que é essa primeira abordagem da nossa responsabilidade civil objetiva. A partir do vídeo que vem, a gente vai trabalhar o fato de outrem, né? A responsabilidade civil direta e indireta. A gente já pontuou algumas questões lá no começo da nossa matéria, mas agora a gente vai especificar, adentrar de uma maneira mais objetiva nesse desafio, beleza? Obrigado e a gente já volta aí com a responsabilidade direta e indireta.